pessoal, meu nome é Hanna Cristi Costa, sou psicóloga e eu tô aqui pra gente conversar sobre as crianças desafiadoras. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Será que as crianças são mesmo desafiadoras? Ou somos nós que queremos que elas sejam do jeito que a gente quer? Né? Do jeito que a gente quer moldá-las, do jeito que o nosso mundo adulto acredita que deve ser. Vocês já pensaram sobre isso? Será que as crianças são mesmo desafiadoras ou somos nós? Me conta se vocês já passaram em casa, assim, aquela saia justa de não saber a resposta que dá para a pergunta que seu filho faz ou para o questionamento que ele traz para você. Já aconteceu comigo. Eu tenho uma sobrinha que ela faz cada pergunta que dá vontade de sair correndo. E às vezes a minha válvula de escape é: espera aí que eu preciso ir ao banheiro. Porque às vezes eu preciso de 1 minuto para responder. E às vezes já aconteceu comigo aqui no consultório de eu não ter resposta. Eu não tenho resposta para esse questionamento da criança, para aquela opinião que ela tem sobre determinados assuntos. Tô achando que somos nós. Na verdade é porque eu também compartilho dessa ideia. Eu observo muito assim que na verdade é a gente que quer que a criança seja daquela forma. E ela não é. Ela quer ser diferente, ela quer ter o seu espaço no mundo, ela quer poder expressar a sua opinião, ela quer poder questionar. E aí a gente pega e coloca um rótulo nessa criança, né? Criança desafiadora. Nossa, essa criança me desafia demais, me confronta o tempo inteiro. E aí, como eu não tenho controle, não tenho resposta, não tenho um argumento, eu, às vezes, vou tolindo essa criança, coloco de castigo, brigo, falo, não tem que te responder isso, você vai fazer porque eu quero, é porque é assim, é do meu jeito. E quanto mais você faz isso, mais a criança vai se tornando desafiadora, porque ela quer o quê? O que essa criança precisa? O que ela mais quer é ser amada, aceita, compreendida, valorizada. E nós não enxergamos isso. Nós estamos querendo colocar ela dentro de uma moldura para ter uma forma daquilo que a gente cresceu acreditando que deve ser. Deve ser assim. Você deve ser desse jeito, agir dessa forma, se portar dessa maneira. E não é aquilo que nós aprendemos. Os tempos estão mudando, tudo muda muito rápido. E a gente precisa começar a acolher essas crianças. Mas porque assim, o quão importante essas crianças serão para o nosso futuro? Serão pessoas que não serão submissas a qualquer autoridade, que elas não aceitarão qualquer coisa, elas questionarão, elas entenderão o valor que elas têm, elas serão seres humanos responsáveis, mas que não são comandados cegamente com a venda nos olhos por outro ser humano. Porque essas crianças, para você conseguir se relacionar com essa criança, além de você oferecer para ela essa amorosidade que ela busca, essa compreensão, essa aceitação, escutá-la, você também precisa ter uma conexão com essa criança. Ela precisa olhar para você e os seus argumentos fazerem sentido para ela. Porque muitas vezes não faz. Igual a gente quanto adulto, quando a gente às vezes está numa conversa, num diálogo que a gente discorda de algo, que a gente quer expressar a nossa opinião, quer dizer que nós somos pessoas desafiadoras quando a gente não concorda com determinada pessoa, ou quando a gente quer expor a forma que a gente pensa. É uma pergunta pra gente refletir. E eu pessoalmente discordo, não somos desafiadores, podemos discordar de opiniões. E isso é importante para a vida. Nós não precisamos concordar uns com os outros o tempo todo e da mesma forma. E nem vocês concordarem comigo o tempo todo com o que eu tô dizendo. Vocês também podem discordar. E da mesma forma, a gente precisa dar para essas crianças essa oportunidade. Essa oportunidade de discordar, de muitas vezes ouvir o que ela tem para dizer e entender qual que é o questionamento dela.
E às vezes dizer pra ela que você nem tem a resposta para aquilo que ela tá contrapondo e argumentando tão veemente, porque eles são assim, eles têm argumentos tão sustentáveis, tão veementes. Eu me lembro certa vez, eu com a minha sobrinha numa loja, e eu dizendo pra ela que não tinha como ela levar uma roupa que ela queria levar. E aí ela disse assim, pode? Eu disse, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Ela disse, você pode levar e pagar depois. Porque na minha cidade lá do interior onde minha mãe mora, o pessoal faz isso, né? Compra e paga depois. Aí eu falei, não, mas eu não tenho onde anotar. Ela, aqui minha mãe faz isso. E todo argumento que eu dava pra ela depois disso, ela tinha outro argumento. Aí ela falou pra mim, você também pode ir ao banco buscar o dinheiro. Aí eu falei, mas não entendi. Mas você não trabalha? Sabe? Foi assim, eu fui me sentindo pressionada, me sentindo contra a parede. E vai subindo uma raiva na gente. Daquilo assim, nossa, que tanto de argumento é esse? Eu não tô dando conta de contra-argumentar. E os argumentos dela eram poderosos, porque realmente fazia sentido. E aí entender, tipo assim, game over, fui vencido. Eu não tenho que vencer sempre. Eu não tô certo sempre. A minha opinião não é a que está certa sempre, né? Correta sempre. Tem que entender, olha, eu não tenho mais argumento, infelizmente eu não posso. E essas crianças, elas têm isso. A gente tá vivendo um momento que as crianças não são mais aquelas crianças como a gente era antigamente, que tudo que às vezes os pais falavam, a gente obedecia, não perguntava, não falava por quê, pra quê. Agora não, as crianças são cheias de porquês, pra quês, né? E a gente fica meio perdido e sem chão por causa disso. Mas é um desafio conviver com crianças assim, ter filhos assim, mas é uma bênção também. Essas crianças nos ensinam muito, faz a gente questionar a vida, questionar as coisas e começar a questionar assim, o que faz sentido? Eu ter que educar e ensinar de determinada forma ou eu, né, começar a ter um outro olhar, um outro jeito. E uma boa forma pra gente lidar com essas crianças é escutando-as, valorizando-as, respeitando-as, encorajando essas crianças no que elas querem ser, porque a gente permite que a criança seja o que ela quiser ser, não o que a gente quer que ela seja. Mas que a gente seja aquelas pessoas que vão guiando, que vão ajudando elas a fazerem o acerto, a lidar, porque às vezes a criança fica agressiva, fica nervosa, porque ninguém escuta a criança, você só quer que ela faça, escuta os comandos, faça da forma, não quer que pergunte. E ela tem essa essência, ela tem esse ímpeto, eu quero saber por quê, pra quê, eu tenho contra-argumentos aos seus argumentos. E aí a gente ensinar essa criança a lidar com isso de uma forma mais calma, a gente ser amoroso, escutar, acolher, entender, dizer que entende essa criança e ensinando de forma amorosa essa criança a lidar com isso, a ter tranquilidade para falar o que elas pensam, para desejar o que elas desejam e para ir orientando de uma forma a conduzi-las a continuar questionando, a continuar tendo suas opiniões, perguntando as coisas, indo atrás do que elas querem, mas de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais respeitosa. E a gente ensina isso sendo respeitosos com elas também. Elas vão crescer adultos mais responsáveis e que vão transformar o mundo. Às vezes eu tenho pais que falam assim pra mim, nossa, Hannah, mas é difícil demais, esse menino pergunta tudo tem que ser por quê, pra quê, e aí grita, e briga, e às vezes chora. E eu falo assim que eu adoro essas crianças. Eu tinha um menino aqui que eu atendia que eu adorava, porque ele vinha assim e ele tinha tanta coisa, tudo, os jogos, a forma de jogar, e aí ele inventava, não, agora vamos jogar assim. E eu permitia. E aí a mãe dele dizia, nossa, ele é muito agressivo, ficava muito agressiva com ele. E aí
nós fomos conversando para ela se tornar mais amorosa a esse ser que ele é. E ele foi se acalmando. Hoje ele é um menino bem mais tranquilo, bem mais calmo, mas que ele também não é aquele que concorda o tempo todo, que diz sim para tudo, porque isso você vai tolhindo a essência da criança. Essas crianças são crianças muito criativas, muito perspicazes, têm uma percepção de mundo diferente e elas vieram para nos ensinar. E a gente fica assim, nossa, mas eu sou adulta, eu sei das coisas, eu sei mais que eles. E essa disputa de poder é que faz a criança piorar o estado dela, porque ela não quer ser dominada. E ela não precisa ser dominada, ela precisa ser orientada. E é isso que a gente precisa fazer. A gente quer filhos que sejam fortes, brilhantes, que sejam preparados para a vida. E para eles conseguirem isso, eles também precisam desenvolver essa autonomia. E a gente precisa permitir essa autonomia de questionar as coisas. E nunca achar que é uma ofensa ou que é um desafio a quem eu sou. Opa, peraí. Não, não é assim não. Não é um desafio a quem eu sou, não. Essa criança, ela tá querendo expressar o que ela pensa, o que ela sente. E ela precisa ser acolhida nisso. Depende muito do adulto, é essencial. Obrigada por nos orientar. Ou grata eu por estar aqui comigo. A gente vai aprendendo junto. Então, é dessa forma. É muito diferente do transtorno opositor desafiador. Eu não vou entrar nessa questão agora, nesse momento, porque o tema da gente é falar como lidar com essas crianças que não têm esse transtorno, não foram diagnosticadas com isso, mas são crianças que nos desafiam muito, são os desafios pra gente na convivência da gente. Mas a essência principal é isso: amor, respeito. Elas querem ser ouvidas, valorizadas, respeitadas. Elas não querem entrar numa briga. Elas confrontam você porque elas querem saber, elas querem entender, elas querem poder compartilhar o que elas pensam, o que elas sentem. E isso é que importa. Isso é que importa. Eu percebo que essas crianças, elas se tornam adultos mais autoconfiantes quando elas conseguem passar por essa fase sem virar aquele robô que os pais querem que seja, né? Sim, senhor, tá bom, vou fazer, não questiona nada, nem pensa, só aceita comandos. Essa criança que só aceita comandos, ela também precisa de ajuda, porque ela precisa ser encorajada a estar desafiando a vida, né? Desafiando os preceitos que a gente tem, perguntando sobre as coisas, para que ela comece a ser um participante ativo da vida e não um mero espectador ali. Eu vou vivendo, mas eu não participo ativamente. E não é isso que a gente quer para os filhos da gente. E por que a gente vai moldando eles dessa forma, colocando numa forminha? Para que eu quero criança assim, que fala assim, senhora, que seja obediente, que senta, que tanto... E aí, que adulto que ele vai ser? É isso que a gente tem que refletir. Que tipo de filho que você quer que seu filho seja quando ele for adulto? Na maioria das vezes eu escuto, eu quero que meu filho seja autoconfiante, que ele dê conta da vida, que ele consiga caminhar por si mesmo. E essas crianças, elas conseguem, quando elas são encorajadas a estar nesse processo. Mas são ensinadas gradativamente por nós que você pode questionar, você pode lidar com o mundo dessa forma, você pode ter sua opinião, você pode ter seu jeito de sentir, mas você não precisa brigar com o mundo por causa disso. E eles vão aprender. E isso é muito legal, eu fico fascinada com isso. Vocês têm alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa questão dos desafios? Um fator muito importante que eu acho pra gente lidar com a criança, todos os tipos de criança, seja amoroso, firme e gentil com a criança. Firmeza não é ser autoritário, nem ser agressivo, nem nada disso. Firmeza é o que você fala com um tom de voz, né, que dá para a criança ouvir, e que você fala
é do jeito que você percebe e você mantém-se naquilo. Não é, é eu que estou certo. Não, muitas vezes a gente nem tem certeza. Muitas vezes a gente não tem certeza. Quando você não tiver certeza, não precisa lutar nem brigar por causa disso, não. E a gente, não é porque a criança tem melhores argumentos e são crianças que estão mais estruturadas, né? Que você tem que dizer, ah, não, eu tô certo e pronto. A gente pode até inclusive dizer, olha, eu acho que você tem razão. Faz sentido isso que você está me dizendo? Elas se sentem empoderadas. E isso não tem preço, não tem preço. Porque elas entendem que elas também têm uma voz ativa dentro da família. E isso é muito importante para o desenvolvimento, para a autoestima, para a autoconfiança, né? Para tudo aquilo que a gente quer e deseja e espera que os nossos filhos sejam. Então, o que eu deixo para vocês é: não fiquem brigando com a criança, não fiquem tentando que ela seja, nossa, mas o filho de fulano é tão quietinho, ah, mas ele nunca responde, ah, mas ele nunca fala nada. E daí? Cada criança é única, cada um tá inserido numa família, num contexto diferente. Esse é o seu filho, a sua filha, esse é o jeito dele, deixa ele ser quem ele quer ser, quem ele precisa ser. Combinado?